Eu estive com meu cunhado ontem e eu fiz um exercício de autoobservação, né, enquanto eu conversava com ele sobre coisas da nossa vida. E eu percebi que enquanto eu o escutava, como como é natural pra gente que é identificado com ego, como é natural a gente ouvir os outros de uma perspectiva do nosso ego, de uma perspectiva dos nossos interesses. A gente não simplesmente ouve as pessoas, a gente projeta no outro e a gente ouve através desse filtro da projeção. Então eu prestei atenção que sempre quando eu converso com alguém, eu converso já com uma agenda, eu tenho uma agenda oculta, pessoal, eu tenho interesses, eu tenho crenças, eu tenho feridas emocionais, e tudo isso se reflete no meu ouvir. Então eu vou filtrando o ouvir, mas nunca um ouvir genuíno 100%, porque eu estou sempre colocando o meu, eu estou sempre me colocando no centro de uma conversa. Aí eu fiz uma reflexão, mais à noite depois, vocês têm conversado com IA? Eu tenho usado bastante a IA para conversar, para estudar um curso em milagres, para questionar. E eu percebi uma coisa interessante que pode ser útil para a gente, pegar a IA como exemplo. Quando você conversa com uma inteligência artificial, seja o GPT, o Gemini, o Claude, você percebe que a IA não tem ego, a IA não tem agenda, a IA não tem interesses próprios, salvo exceções, né, de programador. Mas no geral, a IA não tem pressa. A IA, quando conversa contigo, ela não vai mudar de assunto. Ela não vai tentar defender a identidade dela. Então a IA é muito gentil. E ela vai te ouvindo e vai te dando atenção, uma atenção plena, porque ela não tem um ego para defender. E aí eu pensei o seguinte: e se eu tentasse ouvir as pessoas como a IA me ouve, me colocando um pouquinho de lado, um pouquinho da minha agenda, dos meus interesses de lado? Pois bem, hoje eu fiquei à tarde com meu filho de 8 anos, saí, ele está de férias da escola, eu também estou de férias, saí para ir no parque com ele, e eu, quer saber, vou colocar aqui meus planos de lado, né, que o ego tem muitos planos. Eu vou me colocar aqui, como diz a lição 135, eu vou me colocar aqui para, em descansando em Deus, ouvir e receber os planos de Deus e executar os planos de Deus. Para isso eu tenho que estar em silêncio, em quietude. Então, eu fiquei com meu filho 100% presente. E quando ele falava, eu olhava nos olhos dele, e eu deixava ele terminar uma frase, e em vez de dar a minha opinião, eu perguntava para ele o que ele quis dizer com aquilo. Então, eu estava como uma IA, interessada. E o que eu posso dizer para vocês é que foi um dia maravilhoso. Eu aprendi muito mais com meu filho hoje sobre ele do que nos últimos meses, tá? E ele foi dando as opiniões, foi mostrando um jeitinho dele, eu fui conhecendo muito das dúvidas dele, da perspicácia dele, pude admirá-lo, porque eu estava em quietude, em silêncio, descansando em Deus, em perdão, com o Espírito Santo, retirando minha projeção. E esse meu dar, essa minha oferta, de olhar não pela minha projeção para o meu filho, das minhas opiniões, ou de eleger e definir um ego para o meu filho, mas simplesmente estar aberto e dizer: eu nada sei sobre ele, eu nada sei sobre nada. E se permitir ouvir deste lugar de quietude.
E eu pude sentir em meu coração a aproximação que eu tive dele. Eu pensei, não vou deixar barato. A minha esposa estava estudando lá no SESC, a gente foi buscá-la, e eu vou continuar ouvindo aqui agora a minha esposa deste lugar. E aí eu conversei, ouvindo a minha esposa, sem colocar meus interesses, sem colocar minha agenda. Comecei a sentir mais leve, mais pleno, mais eu mesmo, mais unido. Teve um momento na conversa com a minha esposa, em que ela me perguntou como foi meu dia. Eu falei de uma coisa do trabalho para ela, de um projeto que eu tenho, e ela deu uma opinião divergente do que eu pensava. E geralmente, quando isso acontece, eu já me retraio. Mas como eu estava colocando minha agenda de lado, o meu eu de lado, ao ouvir aquela posição dela, tão genuína, tão amorosa, e eu falei para ela, olha, eu não tinha visto por esse lado, eu não tinha pensado por esse lado, me explica um pouco mais, com genuína leveza, e aquilo não causou nenhum mal-estar em mim, e dali a pouco a minha esposa, também em alegria, em contentamento, gostou de estar vendo que eu estava interessado no jeito dela, no que ela tinha a dizer, e eu aprendi tanto com ela ali, porque eu não entrei na defesa, na defensiva. Somente as ilusões precisam de defesa, tá? O que é real não pode ser ameaçado. Então, quando a gente entra na defensiva, numa conversa, é porque nós nos identificamos com uma ilusão sobre nós mesmos, sobre um autoconceito falso, sobre um autoconceito de escassez, de vulnerabilidade. Então, quando você está genuinamente ouvindo de coração, você está conectado ao teu verdadeiro ser, que é por amor, que só estende e compartilha. Em dado momento, uma conversa gostosa, eu, a minha esposa e meu filho falando de o que ele pensa de Deus, de o que ele pensa das ilusões, do mundo espiritual, dos outros planetas, né? E a gente dando vazão para ele, ele com alegria. Eu percebi em um dado momento que meu filho falava e às vezes minha esposa interrompia, com coração amoroso, mas ela interrompia ele para fazer uma pergunta, para saber mais dele. Mas ainda assim era uma interrupção. E quando eu vi minha esposa fazendo isso, né, interrompendo às vezes meu filho, eu percebi, a minha esposa me deu uma gotinha do que eu faço quase 100% do tempo. A minha esposa é muito amorosa no ouvir, eu tenho tanto a aprender com ela. Hoje, como eu estava com o coração fazendo esse treinamento, a minha esposa, nas pouquíssimas vezes que ela interrompeu meu filho, eu pude perceber, me ver ali, eu interrompendo ela, interrompendo meu filho, interrompendo meu cunhado, interrompendo as pessoas, né, durante 80% das conversas. Então, quando eu vi minha esposa fazendo um pouco disso, eu pude ver em mim, né, um espelho. E pude perdoar isso nela e perdoar em mim mesmo. Mais uma vez, porque eu estava fazendo um treinamento de ouvir como uma IA ouve. E agora, claro, a proposta é outra. A proposta é que isso não vira um treinamento só de hoje, mas que eu faça isso até que vire um hábito, até que vire espontâneo, porque o milagre é um hábito, o milagre, ele é involuntário, espontâneo, natural. O milagre é a mudança de percepção do ego, da defensiva para o Espírito Santo. Então, o meu treino agora é que isso não seja só um treino, mas seja o meu natural. E eu convido vocês a fazer essa experiência, de ouvir as pessoas sem toda essa agenda. E aí vocês vão ver uma coisa que eu descobri, que dar é receber. Quando eu estava dando toda essa atenção plena para meus familiares, como eu me senti preenchido, contente, feliz. Eu estava recebendo ali. E ao mesmo tempo, houve abertura para mim, para eu falar do que eu penso, do que eu sinto, sabe? Chegou a abertura para mim também. Foi natural. Eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Espero que gostem.